Numa única semana, em setembro de 2025, aconteceram várias coisas que pareciam não ter nada a ver uma com a outra, mas que, na verdade, abalaram o mundo da tecnologia e dos investimentos. E se tudo isso estivesse conectado? A gente vai ver agora como as peças desse quebra-cabeça se encaixam. Para começar, vamos pensar um pouco sobre essa pergunta. E se o navegador da internet deixasse de ser só uma ferramenta que a gente usa para se tornar algo que trabalha sozinho, de forma autônoma? Essa ideia, na verdade, é a chave de tudo que aconteceu. Ok, vamos mergulhar nisso. Começando pelo dinheiro. Tem uma mudança gigantesca acontecendo na forma como as pessoas investem, e é isso que prepara o terreno para todo o resto da nossa história. O primeiro ponto importante vem direto do JP Morgan. Eles notaram uma mudança de comportamento enorme. Uma geração inteira está entrando no mercado financeiro de um jeito que a gente nunca viu antes. E não é uma mudancinha qualquer. O aumento é absurdo. Segundo os mesmos dados, o número de jovens de 25 anos com conta de investimento simplesmente se multiplicou por 6 na última década. É uma onda de capital novo e, mais importante ainda, de uma mentalidade nova. Agora, o mais curioso é o que esses novos investidores estão buscando. Eles não querem o feijão com arroz, o tradicional. Eles estão literalmente famintos por alto crescimento. A newsletter The Future Investors, por exemplo, mostra que as escolhas de ações focadas em tecnologia e inteligência artificial estão dando retornos astronômicos. Isso deixa bem claro o apetite para um futuro movido à tecnologia. E essa fome por um futuro tecnológico nos leva direto para o evento central da semana, uma coisa que afeta bilhões de pessoas e que aconteceu bem na nossa frente. A porta de entrada da internet, o navegador, foi totalmente reconstruído. O anúncio foi simples e direto. Na quinta-feira, o Google começou a colocar a sua IA mais avançada, a Gemini, dentro do navegador Chrome de todo mundo que usa no computador. Mais de 3 bilhões de pessoas de repente ganharam superpoderes de IA, quer elas soubessem disso ou não. Mas o que isso quer dizer na prática? Isso não é só mais um chatbot, sabe? A gente está falando de IA agente, guarda esse termo. É uma IA que não só responde perguntas, mas que consegue navegar nos sites, preencher formulários e fazer tarefas de verdade, tudo isso entendendo o que está rolando em várias abas ao mesmo tempo. Então, no dia a dia, o navegador agora pode pesquisar algo sem nem precisar abrir o site. Pode fechar uma compra ou marcar um compromisso. Ele começa a entender o contexto geral do seu trabalho, conectando tudo, Gmail, Drive, calendário. É realmente uma virada de chave. Essa única atualização criou o que os analistas estão chamando de um fosso, sabe? Uma barreira competitiva quase impossível de cruzar. O Google não só entrou na corrida da IA, ele pode ter acabado de vencer, pelo menos na parte da web. E por que isso é tão poderoso? Basicamente por 4 motivos, 4 pilares. Primeiro, a escala, 3 bilhões de usuários na hora. Segundo, os dados. A IA aprende com cada clique. Terceiro, a integração. Tudo do Google se conecta. E o mais importante, a distribuição. Ninguém precisou baixar nada. A IA simplesmente apareceu. Nenhum concorrente no mundo consegue fazer isso. Claro, tudo isso é super poderoso e muito conveniente. Mas tem uma pergunta fundamental que pouca gente está fazendo, que é sobre o custo escondido por trás de tudo isso. Com essa integração, o Google passa a ter uma visão do nosso comportamento online que nunca existiu antes. A empresa agora não sabe só o que a gente pesquisa. Ela sabe cada site que a gente visita, o contexto do nosso trabalho entre as abas e os nossos padrões de decisão em tempo real. É, sem exagero, o maior conjunto de dados sobre o comportamento humano na web já criado. Bom, essa nova realidade, com todo esse poder e todas as suas consequências, mudou as regras do jogo na hora. Então, como os mercados reagiram? Onde o dinheiro foi parar? Os investidores não perderam um segundo para fazerem as suas apostas. A gente viu ganhos gigantescos em empresas que estão na ponta da tecnologia. A Intelia, que trabalha com edição de genes, subiu 29%. A Pony.ai, de robotáxis, subiu 18%. E a Bullish, uma exchange de criptoativos, 20%. O que elas têm em comum? Todas são apostas num futuro digital e automatizado. E para falar em ativos digitais, a escala do investimento é de cair o queixo. Um projeto só, o Helios, que está construindo um sistema financeiro em Solana, movimentou mais de $500 bilhão na primeira semana de vida. Isso mostra uma quantidade enorme de dinheiro apostando na próxima geração de infraestrutura financeira. Mas por que esse interesse todo? O Dan Morehead, da gigante de investimentos em cripto Pantera Capital, explica. Ele vê um potencial de crescimento assimétrico em plataformas como a Solana, que são mais rápidas e baratas. Em outras palavras, o potencial de subida é gigantesco.
E é por isso que eles fizeram dela a sua maior aposta, com mais de $1 bilhão lá. E tudo isso nos traz de volta ao começo da história. O lançamento da Gemini no Chrome não foi só uma atualização de software, foi o tiro de largada para uma transformação completa de toda a web como a gente conhece. E a previsão é que essa mudança aconteça em etapas. Nos próximos 30 dias, as pessoas vão começar a descobrir essas novas funções. Em 6 meses, os sites vão começar a ser redesenhados para serem lidos primeiro pela IA. E daqui a um ano, a ideia de usar a internet sem o IAR para ajudar vai parecer tão antiga quanto usar um mapa de papel para dirigir hoje em dia. No final das contas, o resumo da ópera é este. O navegador se tornou o lugar mais importante na disputa pelo futuro da IA. E nesta semana, o Google fincou sua bandeira ali, passando a controlar como a inteligência artificial vai interagir com a internet para bilhões de pessoas. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta. Uma que resume a grande questão dessa semana tão transformadora. A gente ganha uma conveniência, um poder incríveis. Mas a que custo? Quando os nossos navegadores se tornam agentes que pensam sozinhos, quem está realmente no comando da nossa vida digital?